E aí pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Bom, sejam bem-vindos ao meu novo canal, o Em Campo com o Gui. E bom, nesse canal vou trazer curiosidades sobre a história dos diversos campeonatos. E bom, nós vamos começar com a Copa do Mundo, já que esse ano é ano de Copa do Mundo. Nós tivemos um total de 21 Copas, desde a primeira lá em 1930 até a última em 2018. Então tá, e eu vou contar a história de cada Copa do Mundo nos vídeos que eu vou postar. Já que esse é o primeiro, a gente vai falar sobre a primeira Copa do Mundo da história, que aconteceu há 92 anos atrás, em 1930. Pois é, então vamos ver. Bom, primeiramente, de onde surgiu essa ideia de criar uma competição de seleções de vários lugares do mundo? Bom, primeiramente, você tem que entender que a primeira Copa foi lá em 1930, só que a FIFA foi fundada muito tempo antes, em 1904, ou seja, 26 anos antes. Então tá. E aí, por muito tempo, a FIFA organizou o futebol das Olimpíadas, por isso que não tinha Copa do Mundo. E na época, o futebol das Olimpíadas, entre 1904 e 1928, foi um grande sucesso, tanto que equivalia quase a uma Copa do Mundo. Tanto que a seleção do Uruguai, que é bicampeã olímpica, tem 4 estrelas no seu escudo, porque eles consideram essas duas medalhas de ouro como Copa do Mundo. Só para eles, porque o resto do mundo isso nunca aconteceu. Então tá. E aí, por conta de estar um sucesso, em 1928 aconteceu a última Olimpíada que a FIFA organizou o futebol. E aí, nesse mesmo ano, a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional começaram a brigar entre si. Pois é, várias divergências internas entre os dois aconteceram. Foi então que no mesmo ano, os dois romperam os laços. Pois é, o bicho pegou entre os dois e eles brigaram de vez. Foi então que a FIFA, brava ainda com o Comitê Olímpico Internacional, teve uma ideia nesse mesmo ano. Eles falaram, que tal a gente criar o nosso próprio torneio de seleções? Boa, essa ideia é boa, mas quando que vai ser esse torneio? Será que dá para fazer esse ano? Não, esse ano não dá, tá muito em cima. No ano que vem será que dá? Não, no ano que vem não, tem muita coisa para planejar. Tá, será que dá para fazer em 30? Acho que em 30 dá. Então tá marcado, a primeira Copa do Mundo ia acontecer em 1930. Então tá, mas onde que ia acontecer essa Copa do Mundo? Bom, a FIFA estava meio que fugindo um pouco do Comitê Olímpico Internacional. Então a Copa não podia acontecer em lugares onde o comitê tinha muita influência. Ou seja, na Europa não podia, porque o comitê tinha muita influência por lá. Pensaram também em fazer nos Estados Unidos, só que o comitê também tinha muita influência por lá, então eles não fizeram nos Estados Unidos. Foi então que eles escolheram um país da América do Sul, que até então era bicampeão olímpico e era chamado de o país do futebol. Não, não é o Brasil, e sim o nosso vizinho Uruguai. Pois é, o Uruguai foi escolhido como o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo. Então tá, estava marcado, em 1930 a Copa do Mundo iria acontecer no Uruguai. Foi então que criaram o logo da Copa do Mundo. Então tá, e aí faltava definir os estádios da Copa do Mundo. Na Copa de 30 foram apenas 3 estádios, e os 3 eram na capital, Montevidéu. Ou seja, a Copa de 30 aconteceu só em uma cidade. Mas tá, os estádios eram o Pocitos, que nem existe mais, tanto que essa foto que vocês estão vendo é antiga, essa foto é da Copa de 30, ou seja, esse estádio nem existe mais, ele já foi demolido. Também o Gran Parque Central, que atualmente é o estádio nacional do Uruguai, e também o principal estádio de todos, que foi o palco da final dessa Copa e de várias outras decisões, e na época era o terceiro maior da América do Sul. Hoje é o quinto, o Centenário, foi o palco dessa grande final da Copa de 30. Então tá, país definido, data definida, estádios definidos, faltavam só os participantes dessa Copa. Bom, como era a primeira Copa do Mundo, a FIFA não criou eliminatórias. Ele simplesmente convidou todos os seus membros a participarem da competição. E na época a FIFA tinha 62 membros. Ou seja, dava indícios de que a Copa seria grandiosa. Pois é, só que nós estávamos em 1930, ou seja, não tinha voo dos outros continentes até o Uruguai. Ou seja, vários países boicotaram a Copa do Mundo, principalmente o pessoal da Europa. O pessoal da Europa não queria vir para a Copa do Mundo, ou seja, eles organizaram um boicote coletivo. Ou seja, seleções como Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália entraram nesse boicote e acabaram não vindo para a Copa do Mundo no Uruguai. Então tá, só que aí a FIFA viu essa situação e ela chegou à conclusão de que se não tivesse seleções europeias, a Copa do Mundo seria uma Copa América e seria um fiasco. Foi então que eles foram até a Europa e falaram o seguinte: ô pessoal, eu preciso só de 4 seleções para jogar a Copa do Mundo lá no Uruguai, vamos lá, dá uma forcinha aí. Foi então
que depois dessa intervenção da FIFA, 4 seleções decidiram ir jogar bola. A França, a Romênia, a Bélgica e a Iugoslávia decidiram ir ao Uruguai fazer o que fazem de melhor, jogar futebol. Então tá. Então com essas 4 seleções europeias, os participantes foram definidos. E desses 13 participantes, pois é, a primeira Copa tinha só 13 participantes. Hoje em dia tem 32 e na próxima Copa vão ter 48. Ou seja, olha como foi aumentando ao longo do tempo. Então tá. Desses 13 participantes, 9 eram do continente americano, 7 eram da América do Sul e 2 da América do Norte. E 4 apenas eram do continente europeu. Então tá. E aí, com esses países definidos, os grupos foram montados. E como eram 13 seleções, nós tínhamos 4 grupos. Um com 4 seleções e 3 com 3. Então tá. O grupo A tinha Argentina, Chile, França e México. O grupo B tinha Brasil, Iugoslávia e Bolívia. O grupo C tinha Uruguai, Peru e Romênia. E o grupo D tinha Estados Unidos, Paraguai e Bélgica. Então tá. E aí a bola rolou. E a primeira partida da história das Copas do Mundo foi entre França e México. E não demorou muito para sair o primeiro gol da história das Copas do Mundo. Foi marcado pelo francês Lucien Ronret da França. Ele foi o responsável por marcar o primeiro gol da história das Copas do Mundo. Então tá, esse jogo seguiu e terminou 4-1 para a França. Depois, a fase de grupos seguiu e a classificação dos grupos ficou a seguinte. No grupo A, Argentina em primeiro, Chile em segundo, França em terceiro, México em quarto. No grupo B, Iugoslávia em primeiro, Brasil em segundo, Bolívia em terceiro. No grupo C, Uruguai em primeiro, Peru em segundo, Romênia em terceiro. E no grupo D, Estados Unidos em primeiro, Paraguai em segundo, Bélgica em terceiro. Pois é, e nessa Copa apenas os primeiros colocados de cada grupo se classificavam. Ou seja, Argentina, Iugoslávia, Uruguai e Estados Unidos seguiram para a próxima fase. O Brasil caiu na primeira fase da nossa primeira Copa. Então tá, com os 4 classificados chegamos à segunda fase, já na semifinal. E na semifinal o primeiro jogo foi entre Argentina e Estados Unidos. E a Argentina era super favorita nesse jogo. Mas muitos achavam também que os Estados Unidos, por ter ficado em primeiro do seu grupo, poderia surpreender os argentinos e chegar à final. Só que a bola rolou e os argentinos acabaram com a festa dos americanos. Placar final do jogo, Estados Unidos 1, Argentina 6. Pois é, a festa dos americanos acabou por aí mesmo. Os argentinos não quiseram nem saber. E com isso os argentinos se tornaram o primeiro país a chegar à final da Copa do Mundo. Olha só. Então tá, e depois desse vexame a Copa seguiu. E na segunda partida da semifinal nós tivemos Uruguai contra a Iugoslávia. Os donos da casa contra a seleção que tinha eliminado o Brasil. Então tá, aí a bola rolou. E quando a bola rolou, os iugoslávios saíram na frente. Pois é, eles estavam eliminando o Uruguai. Só que eles esqueceram que o Uruguai era o atual bicampeão olímpico. E ainda no primeiro tempo o Uruguai não só empatou, não só virou, mas fez 3-1. E depois no segundo tempo ainda fez mais 3. Placar final, Uruguai 6 e Iugoslávia 1. Mais um 6-1, olha só que coincidência. Ou seja, essas duas também foram as maiores goleadas dessa Copa do Mundo. Então tá, e aí depois dessa humilhação, o Uruguai seguiu para a final. E essa Copa não teve disputa de terceiro lugar. Os Estados Unidos e a Iugoslávia ficaram empatados, só que por conta dos Estados Unidos ter feito mais gols na primeira fase, ele ficou em terceiro lugar. Pois é. E aí chegamos na grande final da Copa de 30, a primeira final de Copa do Mundo da história. De um lado o Uruguai, país da casa, e do outro a Argentina, visitante. Então tá, e olha só que coincidência, foi justamente a final das Olimpíadas de 1928. Ou seja, só 2 anos depois esses dois países se reencontravam em uma final. E essa final era tão grandiosa que tinha gente que estava vindo de barco de Buenos Aires até Montevidéu para ver esse jogo. O policiamento foi triplicado no dia desse jogo. O centenário estava lotado e a bola rolou. Só que antes da bola rolar, tivemos uma briga entre uruguaios e argentinos. Foi simplesmente assim. Os argentinos queriam usar uma bola que seria fornecida pelos argentinos. E os uruguaios queriam usar outra bola que seria fornecida pelos uruguaios. E aí ficaram nessa briga. Qual bola iriam usar? Uns queriam a da Argentina, outros queriam a do Uruguai. Foi então que o juiz chegou e falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos usar as duas. No primeiro tempo a gente usa a da Argentina e no segundo tempo a gente usa a do Uruguai. Então tá, definido. E a bola da Argentina rolou no primeiro tempo e o Uruguai saiu na frente. Ou seja, o primeiro gol da história das finais foi do Uruguai.
Só que ainda no primeiro tempo a Argentina empatou o jogo. E antes do intervalo eles ainda viraram o jogo para 2-1. Pois é, ou seja, foi para o intervalo com a Argentina sendo a primeira campeã do mundo. Só que isso não podia acontecer. Bem, a Argentina ser a primeira campeã do mundo não dá. Então tá. E aí, voltou para o segundo tempo com a bola do Uruguai, e eu não sei o que os uruguaios tomaram, mas logo que eles voltaram, eles já empataram o jogo e depois logo viraram de novo. Ou seja, voltaram a ser campeões. E no finalzinho, para fechar de vez, eles ainda fizeram o quarto. Ou seja, o placar final, Uruguai 4, Argentina 2. Com isso, o primeiro campeão do mundo da história foi o Uruguai, que além de ter sido bicampeão olímpico 2 anos antes, se tornava o primeiro campeão da Copa do Mundo. Ele recebeu a taça Jules Rimet, que era a taça daquela competição, e comemorou seu primeiro título em casa ainda. Olha só que maravilha. Então tá, enquanto o Uruguai fazia essa festa bonita, como é que foi a nossa participação do Brasil lá na Copa? Bom, na nossa primeira Copa o Brasil passou meio apagado. Bom, primeiramente, a nossa estreia foi contra a Iugoslávia, já que o Brasil caiu no grupo com Iugoslávia e Bolívia. E, esse jogo tinha tudo para ser uma festa. Só que o Brasil tropeçou. Perdeu de 2-1 para a Iugoslávia. Então tá. Mas aí a gente tinha mais um jogo contra a Bolívia. E aí nesse jogo contra a Bolívia, o Brasil podia entrar em campo já eliminado. Porque antes da gente jogar contra a Bolívia, a Iugoslávia ia jogar contra a Bolívia. E os iugoslávios já tinham ganhado do Brasil. E aí os iugoslávios foram lá e ganharam de 4-0 da Bolívia. Ou seja, o Brasil já estava eliminado antes de entrar em campo. Então tá, mas mesmo assim o Brasil foi lá e meteu 4-0 na Bolívia. E mesmo assim caiu fora na primeira fase. Ou seja, a nossa Copa não foi muito memorável. E o nosso primeiro gol na história das Copas foi marcado pelo Preguinho. Pois é, foi ele que fez o primeiro gol do Brasil na história das Copas. Então tá, e quem que foi o artilheiro dessa competição? Bom, o artilheiro não foi brasileiro, mas também não foi do Uruguai, e sim da Argentina. Guilherme Stabile foi o primeiro artilheiro das Copas. Ele fez um total de 8 gols na Copa do Mundo. Ele fez um hat-trick contra o México, que inclusive foi também o primeiro hat-trick das Copas. Fez 3 gols. Depois ele fez 2 gols contra o Chile, 2 gols na goleada dos Estados Unidos e 1 gol na final. E ele foi o primeiro artilheiro das Copas. Então tá, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. No nosso próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a Copa do Mundo de 1934, que aconteceu 4 anos depois na Itália. Então espero que tenham gostado, deixem seu like, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações. Valeu e até a próxima, pessoal!